Esse aqui foi o meu resultado depois que eu comecei a utilizar robôs nos meus negócios. Olha só, vou abrir aqui a minha conta do Banco Inter. Como você pode ver aqui, eu tenho mais de R$ 1 milhão investidos. E eu quero mostrar para você que você também pode fazer isso. Olha aqui o meu saque semanal. R$ 30 mil, 10 mais 10 mais 10. Você também pode ter esses mesmos resultados se você seguir as estratégias corretas. Clica no botão aqui embaixo desse vídeo e vem comigo que eu vou te mostrar como que você pode fazer isso. Acho que um dos pontos, isso é um core central lá do estoicismo é a logos, né? Que é você utilizar a razão, né? Então, e assim, esses conceitos equivocados do estoicismo, eles se propagam de diversas formas, né? Um exemplo é no Star Trek, o personagem que é o Spock, que inclusive é um alienígena, ele, ele é baseado nesse conceito equivocado do estoicismo, né? Então ele é exatamente, né, um, um vulcano, né, que ele é puramente pautado na razão e que não tem sentimentos. Então é uma visão equivocada, né, do que é o estoicismo. Mas se pautar na razão, né, a gente, assim, todas as nossas ações, tudo que a gente absorve de conhecimento, tudo que a gente está olhando, né, as informações que a gente está recebendo, elas passam, né, se a gente for estudar a nível neurológico, eles passam lá pela amígdala cortical, né, e todas elas vão despertar algum tipo de emoção. O neocórtex, que é onde está a razão, ele, né, tem, né, alguns estudos que ele, enfim, ele primeiro que o nível de processamento dele é mais lento, então a ação emocional ela é muito mais rápida. Uhum. E então ele processa mais devagar. Então assim, né, acho que todo mundo aqui que está ouvindo já passou por aquela situação onde você teve algum estímulo, aí você reage às vezes com raiva, fala o que não devia ou age como não devia e depois fala, nossa, por que eu fiz isso? Né? Essa é uma reação emocional que vem do nosso desenvolvimento humano, né? Onde se eu visse um tigre na floresta, eu não poderia ficar ali pensando, nossa, será que ele está com fome? Será que ele não está? Será que ele vai vir me atacar ou não vai? Eu tinha que ter uma reação ali instintiva, né, de fuga ou de entrar ali no modo furtivo, né? Por isso que muitas pessoas ficam paralisadas com o medo, né? Que é exatamente o nosso sistema nervoso ligando esse modo furtivo. Ou, né, bombar sangue para as nossas pernas para a gente conseguir correr o mais rápido possível e fugir daquele predador. Então essa é a reação emocional. Só que hoje a chance da gente achar um tigre, né, solto é muito mais difícil. Só que a gente ainda sofre com essas reações emocionais. E o que o estoicismo fala não é que a gente vai deixar de ter essas emoções. A gente vai buscar controlar a partir do momento que ela acontecer. Então, assim, pô, eu tenho, acho que um exemplo assim que tinha um histórico, ele estava num navio e começa a ter uma tempestade com aquelas ondas gigantes e chuva, etc. E ele fica agarrado num pilar lá do barco. E depois, quando eles atracam no porto, o capitão pergunta, né? Como é que você pode se considerar um estoico, né, agindo dessa forma? Ele falou, não, o estoicismo ele não me ensina a não ter essa emoção, não ter esse medo. Ele me ensina o que Caramba. fazer após o momento que ela acontece, que é tipo, não me deixar levar por ela. Então isso faz a gente estar no controle, né, de nós mesmos. E esse uso da razão é uma coisa que nos ajuda a fazer esse processo. Por exemplo, se a gente aconteceu alguma coisa, né, sei lá, alguém falou mal da gente, a gente costuma ter uma reação emocional disso. Pô, aquela pessoa, mas aquela pessoa também é uma pessoa triste, mora sozinha, não sei o quê, né, não tem ninguém. Enfim, a gente começa a julgar a pessoa. Ou a gente se deixa levar também e fica se sentindo um merda. Exatamente, fica se sentindo mal, porque nossa, é verdade o que a pessoa falou, será que eu sou assim mesmo? Enfim, N coisas. O que a gente faz usando a razão é entender, primeiro, né, aquilo que a pessoa está falando é verdade? Pô, sei lá. Eu, por exemplo, não tenho muito cabelo.
Se a pessoa falar, pô, Ivan, não tem muito cabelo. Eu falei, pô, que bacana, tu tem o dom da visão, né? Não vai inferir, porque isso é uma verdade. E agora, eu não vou ficar incomodado com esse tipo de situação, né? Outra questão é, eu posso fazer algo a respeito disso? Porque se eu não posso fazer, então aquilo não significa nada para mim. Se eu posso fazer, então eu vou agir. Então isso é uma outra prática, né, do estoicismo, é o diário filosófico. Então eu escrever, né, como é que foi meu dia, e aqui, né, o Sêneca traz isso lá no livro, né, dele, que acho que era o mestre do mestre dele que trazia essa prática, né? Por exemplo, a que vícios me opus hoje. Lembrando que os vícios é ao contrário das virtudes, né? Então, né, que paixões eu me livrei, os sofrimentos, né, eu me livrei. Será que em uma determinada situação eu me deixei levar por aquela situação? Ou não, eu consegui estar no meu autocontrole, eu consegui me conduzir de uma boa forma, enfim. Então que quando está na nossa cabeça a gente não consegue ter o mesmo raciocínio, apesar de a gente achar que a gente tem, e a prova cabal disso é aquela ideia que, nossa, maravilhosa, daí a gente vai falar e ver que não tem nada a ver, tipo, não fazia sentido. Nossa, quem nunca, né? Sempre. Esses dias eu tava com uma ideia, nossa, eu vou criar essa startup aqui, vale bilhão. Aí eu fui tentar explicar pra minha namorada, não saía, começou a não fazer sentido nenhum. Exatamente. Então, esse processo de escrita ele é muito relevante, porque daí eu consigo trazer uma visão racional sobre aquilo. Eu consigo pensar a respeito, consigo escrever. E até esse processo de você escrever, por exemplo, ele já te traz muito insight, né? Então, por exemplo, eu escrevo o dia inteiro, né? Então, todos os dias eu escrevo, inclusive, reflexões, aprendizados, conduta, né? Então, assim, eu tanto o meu, assim, eu trabalho muito, assim, para desenvolver a virtude sempre. Então, assim, meus pensamentos, acho que começa por aí, sabe? Eu ter pensamentos que são limpos, né? O Marco Aurélio fala assim, você ter um nível de virtude que uma pessoa possa te perguntar qualquer coisa, o que você está pensando, e você possa dizer na hora o que você está pensando, porque aquele pensamento ele é um pensamento virtuoso. Então, nas minhas ações, né, você nunca vai me ver falando um xingamento, palavrão, não vai me ver fazendo isso. Inclusive na minha equipe, às vezes é comum, né, no meio corporativo, a galera usar, eu falo, cara, ele não precisa disso. Assim como líderes, né, ali no caso, na minha equipe são 11 ou 12 lideranças, a gente precisa ser exemplo, né? Imagina, eu como diretor, eu começo a usar palavrão, de repente toda a equipe está usando palavrão, porque eu dei uma chancela para aquilo acontecer. Caramba, isso é interessante, porque se você começa ali a ter uma preguiça de trabalhar, dar uma procrastinada, isso também vai virar uma bússola para as pessoas, né? Exatamente. E assim, eu aprendi isso muito, né, empreendendo, né? Então, por exemplo, quando eu estou pensando, eu geralmente fico com uma expressão muito séria, assim, mas é só o meu modo normal de pensar. Então, na primeira vez, né, que tinha lá uma mesa lá com, né, várias pessoas lá da empresa, eles falam, nossa, o Ivan tá sério, né? Será que tem alguma coisa errada com a empresa? Será que ela tá bem? Eu falo, não, só tava pensando uma coisa normal. Então, hoje eu falo para as pessoas, cara, essa aqui é só a minha expressão, assim, ó, quando eu tô pensando, eu faço essa expressão, eu fico dessa forma, mas não tem nada a ver com o que você tá falando e não tem nada a ver com algo que esteja acontecendo. Eu só tô pensando em esse processo normal, assim. Então, isso, obviamente, tem um autoconhecimento. Mas isso é uma preocupação também, né, com as pessoas e como é que elas vão entender isso, porque como líder a gente está no palco, né, a gente está sempre sendo visto e a gente tende a ser copiado, tende a ser seguido, né? Então isso, posso até dar um exemplo em outro contexto, né? Se você está no teu escritório, na tua casa, você pega uma bolinha de papel, você joga ela no lixo, ela cai no chão, e você não recolhe,
Cara, o que você está fazendo? Você está abrindo uma chancela para que outras sujeiras ali aconteçam. Se você jogar outra bolinha, ela vai cair no chão, você não vai se preocupar, de repente está tudo sujo. Assim como, acho que várias pessoas talvez façam isso, tem lá um armário, você pega uma roupa e deixa na cadeira ou na cama. O que você faz depois? Você vai lá pegar outra roupa e deixa lá. Chega uma hora que fica uma pilha de roupa e aí você vai lá, arruma tudo e depois esse processo volta a acontecer. Por que acontece isso? Porque você abriu um precedente. Você, na tua mente, você permitiu que aquilo aconteça. Então eu penso muito em não deixar, e o estoicismo tem uma prática específica sobre isso, não deixar pensamentos disfuncionais se propagarem.